E Camu, eu vou mandar áudio para tu escutar, depois você me explica aí. Tá bom, Camu? Camarmé. Bom dia, Beptoti. Ontem de noite eu tava cansado, só agora que eu vou dar uma olhada nesse material que você me mandou. O meu irmão Beptoti me mandou uma publicação do CIMI sobre a atuação da bancada evangélica Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Contra os povos indígenas e um áudio também longo que eu ainda não escutei, mas vou escutar junto com vocês agora. Agora não foi só ele, meu compadre Nilson também, que está lá na base de vigilância do Pincati, me mandou a mesma coisa, né? Então significa que é um material que tá circulando aí nas redes Caiapó. Então, acho que assunto principal aqui do canal, vamos analisar. Bancada evangélica ataca os povos indígenas no Congresso Nacional. Em artigo, Kleber Busato, missionário do CIMI Regional Sul, analisa a atuação da Frente Parlamentar Evangélica em votações de medidas que afetam diretamente a vida dos povos indígenas. Dentre elas, a Lei 14.701/2023, conhecida como a Lei do Marco Temporal, e a PEC 48/2023. Segundo a análise de Busato, quase 90% dos parlamentares membros da FPE, Frente Parlamentar Evangélica, votaram contra os povos indígenas na aprovação da Lei 14.701. Já na votação que derrubou os vetos do presidente Lula à lei do marco temporal, quase metade dos votos das duas casas legislativas foram de parlamentares da bancada evangélica. Esses dados expõem objetivamente as entranhas do arranjo político e ideológico dos evangélicos, alinhado aos interesses econômicos dos ruralistas no Congresso Nacional. Eita, ofertinha abençoada! A viuvinha pôs na caixinha com moedinha o seu melhor. E quem oferta com alegria junta um tesouro muito maior. Ao mesmo tempo, eles desvelam também a perseguição brutal desse setor aos povos indígenas, suas vidas e seus direitos no Brasil, considerou o missionário. Olá pessoal, espero que estejam bem. Kleber Busato, CIMI Regional Sul, equipe Florianópolis. Escrevemos um artigo, foi publicado pelo cimi.org.br, em que a gente faz uma análise a partir de um recorte da votação contra os povos indígenas na derrubada dos vetos à Lei 14.701, tendo como referência, enfim, o posicionamento, né, dos membros da conhecida bancada evangélica. Oi Kleber, que boa ideia, que trabalho interessante, né? Então você pegou ali duas votações cruciais para o futuro dos povos indígenas e viu como é que a bancada evangélica se colocou, né? E não é surpresa para ninguém que sempre contra a preservação das terras indígenas e os direitos dos povos indígenas, como, por exemplo, na coisa da lei do marco temporal. Sabe,
Eu frequento muito a terra indígena Kayapó, aqui no Pará, e me preocupo muito com a degradação ambiental lá dentro, principalmente a coisa dos garimpos. E sabe que muitos dos garimpos são evangélicos, né? Às vezes o pastor evangélico mesmo organiza o garimpo. Tem essa... Enfim. Você já viu algum grande líder evangélico falar alguma coisa a favor da preservação dos povos indígenas, né? Das terras indígenas? O Papa, por exemplo, se colocou, né, recentemente, condenando o genocídio Yanomami. La testimonianza di San Giuseppe Alamano ci ricorda la necessaria attenzione verso le popolazioni più fragili e più vulnerabili. Penso in particolare al popolo. Olha aí, até eu na minha ignorância entendo. Popolazione più fragili, più vulnerabili, né? São os povos indígenas, extremamente frágeis e vulneráveis, e os evangélicos querendo acabar com a proteção que a Constituição de 1988 dá para eles. Yanomami, nella foresta amazônica brasiliana. Os evangélicos que me desculpem, mas o Papa falando na floresta amazônica brasiliana é uma coisa tão linda que não tem para ninguém, né? Se for para ser cristão, eu sou ateu, né? Mas se for para ser cristão, para que ser evangélico? Tra i cui membri è avvenuto proprio il miracolo legato alla canonizzazione odierna. Faccio appello alle autorità politiche e civili affinché assicurino la protezione di questi popoli e dei loro diritti fondamentali. Ih, seu Papa, tá ruim. É assim, né? Lula só fala, né? Aí quem é que devia estar cuidando dos direitos humanos, né? Primeiro era o Silvio Almeida, que estava mais preocupado em apalpar as moças por debaixo da mesa do que cuidar. Aí agora botou a tal de Macaé Evaristo, que ninguém nunca mais ouviu falar. Não sei o que ela faz, o que ela não faz. Eu sei que tudo aquilo que o Silvio Almeida não fazia, ela continua não fazendo também. E contro ogni forma di sfruttamento della loro dignità e dei loro territori. Gostou do Papa? Dá uma olhada no Bispo Dom Erwin, falando aqui na beira do Rio Xingu. Eu reproduzo a seguir um discurso que Dom Erwin fez na beira do Rio Xingu, exatamente 2 anos atrás, no momento de uma greve global do clima, com fortes críticas ao modelo de desenvolvimento do Brasil, fortes críticas ao agronegócio destruidor e toda essa devastação da natureza que observamos. Estou pensando neste momento em 19 milhões de brasileiras e brasileiros que estão passando fome. O nosso país é entre os maiores produtores de alimentos. Os alimentos parece que não são para brasileiros e brasileiras. A exportação é mais importante do que a vida e sobrevivência de nossos irmãos e irmãs. Olha que beleza, dá vontade até de acreditar em Deus e virar cristão para acompanhar isso aí. Mas não é uma questão de opção. Vamos ver o que as religiões de matriz africana estão falando sobre a mesma questão. Então, vocês estão reunidos aqui na frente da Prefeitura de Altamira, exatamente por quê? Qual é a questão? Bom, em primeiro lugar, quem está aqui são 2 terreiros de Umbanda daqui de Altamira, e nós
nós estamos reivindicando a utilização da Praça do Matias para a realização do festejo de Iemanjá, que foi negado pela Prefeitura, a ocupação do espaço. Eles só liberaram a orla, assim como também eles negaram qualquer apoio de estrutura. A gente precisa de tendas, a gente precisa de palco, de som, e eles simplesmente disseram que não podem atender, que só tem registrado no município 2 manifestações oficialmente, que é o festejo de São Sebastião e a marcha para Jesus. Um ponto interessante em relação à questão do preconceito contra as religiões de matriz afro, sendo que a Umbanda ela é considerada, a Umbanda na verdade é considerada uma religião brasileira nos meios acadêmicos de estudos de ciências da religião, porque ela apesar de ter uma forte influência afro, ela tem bastante dos indígenas também, né? Os caboclos vêm dos índios e tal. E então, considerando que também continuam aí os ataques contra os povos, a necessidade de incidência permanente, enfim, junto ao Congresso Nacional, penso que é um bom aspecto, né, para que a gente possa aí também manter exatamente essa incidência. Então, o artigo... Então, voltando ao principal do artigo, né, do vídeo, que é ajudar o Betoti a entender, e outros indígenas também, né, meus amigos Caiapó principalmente, a entender o que está sendo falado aí, é que tem ataques, né, ataques contra os indígenas no Congresso o tempo todo, né. Enfim, é aquela coisa que vocês estão acostumados aí há 500 anos, né? O branco tentando tirar as terras dos índios, né? E agora a nova forma de tirar é principalmente a coisa da lei do marco temporal. Então é um assunto relevante. Enfim, tá com esse título, né? Bancada Evangélica ataca os povos indígenas no Congresso Nacional. Coloco aqui em áudio, caso, enfim, alguém prefere ouvir o áudio também, distribuir aí, passar, né, para as comunidades. Ah, Kleber, para quem trabalha com vídeo como eu, né, não sei se você conhece o meu canal, né, é o Ambiente Cidadania, junto com o meu nome, Rodolfo Salme, e a gente é focado principalmente em direitos indígenas, né, e biodiversidade. Não sei se o Kleber vai receber isso aí. Alguém que conhece ele, não é possível que ninguém que conhece ele vai ver esse vídeo. Manda para ele, por favor. Então, primeiro agradecer por você ter mandado em áudio, né? Para quem trabalha com vídeo, o ideal é vídeo. Se fosse você em vídeo era melhor ainda, que aí o pessoal via você se mexendo e enfim. Mas áudio já é uma maravilha. Acho que todo mundo devia fazer isso com os artigos. Então pode facilitar. Cerca de 88% dos parlamentares, membros da Frente Parlamentar Evangélica, a FPE, votaram contra os povos indígenas na aprovação da Lei 14.701 de 2023, a conhecida também como a Lei do Marco Temporal. Beto, quando ele fala 88% do pessoal da bancada, do senador, deputado evangélico, votaram a favor da lei do marco temporal, 88% é como se fosse, se tiver 10 deputados junto num canto, só um não votou, tá? Os outros 9 votaram contra a lei do marco temporal. Imagina a turma de 10, só tem um aí que não votou contra os índios. Não sei se ele votou a favor, né? Ou se ele falou alguma coisa, ou se ele ficou quieto, sei lá. Mas daqueles 10, 9 estavam contra a lei do marco temporal. Não, você é burro, cara, que loucura. Não, desculpa, eu confundi. 9 a cada 10 estavam a favor da lei do marco temporal contra os povos indígenas, né? Como você é burro. Segundo a lista disponível em cada uma das casas legislativas, a Frente Parlamentar Evangélica, conhecida popularmente como Bancada Evangélica, possui atualmente um total de 232 integrantes, então, somando aí os membros, né, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então a bancada evangélica tem 232 pessoas, contando deputado e senador. É gente pra cacete, né? Sabe que o que o evangélico mais gosta é de política e dinheiro, né?
Na votação que derrubou os vetos do presidente Lula à lei do marco temporal, 183 dos 215 deputados e deputadas e 15 dos 17 senadores e senadoras que integram a Frente Parlamentar Evangélica participaram da votação. É isso, né? Colocar essa lei do marco temporal que vai ferrar com as terras indígenas, que vai poder fazer campo de soja, criar gado, vai poder fazer o diabo, mineração dentro da terra indígena, vai foder com tudo. Não é que era um assunto que eles não estavam nem aí. Eles foram em peso, né? Eles foram votar lá para aprovar a lei do marco temporal com toda a força. Estes, então, 159 deputados da FPE votaram contra os povos e apenas 24 a favor. Ao mesmo tempo, os 15 senadores da Frente Parlamentar Evangélica que participaram da votação se posicionaram contra os povos. Então foi assim, na Câmara dos Deputados só tinha 1 a cada 10, 22 de 200 que estavam a favor dos povos indígenas. E no Senado nem isso. No Senado era ninguém. Todos os senadores votaram contra os povos indígenas. Os senadores da bancada evangélica, né? Que é o nosso recorte de análise hoje. Nenhum a favor. Com isso, os parlamentares que integram, então, a bancada evangélica foram responsáveis por quase metade dos votos, né, das duas casas legislativas que derrubaram os vetos à Lei 14.701. A FPE deu 174 votos, né? 46,5% do total de 374 votos contrários aos povos indígenas na votação do dia 14 de dezembro de 2023. Na Câmara dos Deputados, os evangélicos representaram 49,5% dos votos contrários aos povos indígenas e menos de 1/5, 17,5% dos votos a favor. No Senado, os parlamentares da Frente Parlamentar Evangélica foram responsáveis por mais de 1/4, 28,3%, dos votos contra os direitos indígenas e nenhum a favor dos povos. No texto, então, divulgado no site do CIMEN, disponibiliza uma lista nominal dos membros, né, da bancada evangélica e também a lista completa, né, dos que votaram contra os povos indígenas durante a votação, então, da lei do marco temporal. Está lá disponível, né, pode ser acessado aí por todos e todos. Esses dados, eles expõem objetivamente as entranhas do arranjo político ideológico dos evangélicos alinhados aos interesses econômicos dos ruralistas no Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, esses dados revelam também a perseguição brutal desse setor aos povos indígenas, suas vidas e seus direitos no Brasil. Paradoxalmente, né, enfim, de modo contraditório, poderíamos dizer assim, observamos um intenso assédio e proselitismo religioso fundamentalista de igrejas evangélicas em comunidades indígenas em nosso país. Então, ele fala em assédio e proselitismo religioso, né? Assédio é quando fica em cima da pessoa querendo uma coisa, né, o tempo todo, né? Então, às vezes tem o assédio sexual, quando um homem fica perturbando uma mulher, né, para ela ficar com ele. E tem o assédio religioso, né, que ele chama de proselitismo, né, que é a mesma coisa, né. Então, proselitismo aí vai o pastor, né, lá na aldeia, e aí começa a falar no ouvido, né, começa com um, com outro, daqui a pouco fala, olha, você vai pro céu, você vai morrer, fulano morreu. Quando morre alguém, é a primeira hora, né, não fica triste não, ele está num lugar melhor, ele está lá no paraíso, está no céu. E aí vai convencendo, daqui a pouco começa a falar, olha, isso aqui é pecado, isso pode, isso não pode. Aí daqui a pouco o pessoal da igreja começa a não ir mais nas festas. Começa a falar, nossa, essa música que vocês estão cantando aí, sei lá, a música do Jabuti, do Tamanduá, isso é pecado, tem que cantar hino. Hino de Jesus, e aí a cultura vai mudando, daqui a pouco não conhece mais a cultura caiapó, não conhece mais nada, e só fica lá com o negócio de Jesus e o pastor, ganhando.
É isso que eles querem ganhar. Por isso que eles querem acabar com a lei por isso que eles querem acabar com a Constituição de 88 e botar essa lei do marco temporal, que vai abrir a terra indígena. Aí o pastor vai lá e fala, agora vamos fazer uma soja aqui, vamos plantar uma soja, só um pouquinho. A terra é grande, a gente só planta um pouquinho aqui para ter a nossa safrinha, né? Aí bota a safrinha de soja, bota o gadinho, aplica na bolsa, e aí quando viu não tem mais terra indígena, não tem mais povo indígena, não tem mais nada. Entendeu? Baseadas num discurso via de regra salvacionistas, estas igrejas de diferentes denominações cristãs estão presentes em centenas de comunidades e contam com a adesão de milhares de indígenas, muitos dos quais inclusive na qualidade de pastores locais. Exatamente. Então, anos atrás, quando eu comecei a frequentar a terra indígena, eram pastores não índios, né? Mas aí eles vão treinando, né? O pessoal vai ensinando, e aí rapidinho vira pastor. Porque é diferente da igreja católica. Na igreja católica, para você virar padre, tem que estudar muito. Na evangélica, não. Faz um cursinho ali, nem precisa saber ler a Bíblia. Aprende a falar, fazer aquele discurso, usar aquela roupa de seda lá brilhosa, carregar o livro debaixo do braço. E aí, quando viu, já é pastor, né? Então agora já tem um monte de índio pastor, ele não precisa nem mais se preocupar com autorização para entrar, já vai entrando. Diante das ameaças de violações que persistem contra os direitos indígenas no Congresso Nacional, particularmente quanto à potencial retomada da tramitação e votação da proposta de emenda constitucional PEC 48/2023, é de fundamental importância e de grande urgência a incidência orgânica e direcionada dos povos indígenas e da sociedade brasileira em geral junto a esta bancada no Congresso Nacional. Nesse sentido, a pressão popular, enfim, faz-se fundamental nesse momento. Para isso, então, nós disponibilizamos, com a ajuda do pessoal dos jornalistas, enfim, da equipe de comunicação do CIMI, que atua no âmbito do Secretariado Nacional da Entidade, especialmente o Thiago Mioto, uma tabela que está disponível, enfim, no site do cimi.org.br, com os membros e os contatos telefônicos e e-mails dos membros da bancada evangélica que votaram contra os povos originários na... Tá, aí ele está dizendo que ele fez uma tabela, um documento, um pioco, um papel, com o nome de cada pessoa da bancada evangélica que votou contra o marco temporal, que votou a favor do marco temporal, contra os indígenas, e tá lá telefone, endereço, tudo, para quando vocês forem fazer protesto lá em Brasília, aí liga pro assessor, combina, fala, marca entrevista, esse tipo de coisa, para poder fazer atuação política, convencer, falar, olha, não, a gente precisa, não pode votar na lei do marco temporal, porque, por exemplo, a terra indígena, os Kayapó ainda precisam demarcar a terra Capô-Ninori, que é onde nasceu o Raoni, que ela fecha a entrada para o Xingu, para não entrar garimpeiro, para não entrar caçador, é importante e tal. Aí o outro Guarani fala, olha, a gente não tem terra nenhuma no Mato Grosso, a gente precisa ter pelo menos uma terrinha para os nossos filhos viverem. E aí vai ligando para as pessoas, Então é isso, o CIMI organizou a lista de todas essas pessoas com quem vocês precisam falar para convencer. Tá lá no CIMI, é só procurar, tá organizado, Agora é com vocês telefonar, ir atrás, conversar, é isso. Aprovação da Lei 14.701. A missão é árdua, mas a conta é simples. Então, ele faz as contas para ver quanto que precisa para passar a lei a emenda constitucional de novo, e enfim, quanto que precisa para colocar esse marco temporal e ver que, na verdade, precisa dos evangélicos. Se os evangélicos estiverem junto dos índios, não passa, Então ele fala, a missão é árdua. Árdua quer dizer, é uma missão difícil, vai dar trabalho, é uma luta difícil, não é fácil, mas o caminho é esse. O caminho é falar com os evangélicos, para que eles não apoiem a lei do marco temporal. Para aprovar a PEC 48, por exemplo, os setores anti-indígenas precisam
de 308 votos favoráveis na Câmara dos Deputados e 49 votos no Senado Federal. Essa elevada quantidade de votos não será alcançada sem o apoio maciço dos evangélicos do Congresso Nacional a essa pauta anti-indígena. Então, a gente conclui essa análise, né, com a afirmação de que está mais do que na hora de converter esse setor. Esse artigo, por óbvio... Ele fala em converter esse setor, né? Mostrar, olha, não dá para os evangélicos ficarem apoiando o garimpeiro, não dá para os evangélicos ficarem contra os índios, né? Aí que é a hora também de espalhar isso aí tudo pelos evangélicos, inclusive esse vídeo meu aqui, porque fala, olha, o Papa tá ajudando os Yanomami. Porque se o Papa ajuda os índios, por que os evangélicos vão ficar contra, né? Quem sabe assim a gente começa a convencer aí o pessoal, sei lá, das grandes cidades, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. E aí esse povo começa a pressionar, falando, não, a gente é evangélico, mas não, né? A gente é evangélico e acredita que os índios merecem proteção. Do mesmo jeito que os católicos, estamos juntos nessa. Né? Evangélico não é pior, porque você viu, eu faço um discurso assim meio anti-evangélico, porque a minha percepção é muito ruim aqui. Mas se alguém quiser falar, não são todos, como é que é? Tem evangélico que não sei o quê, então vamos lá, vamos entrar nessa campanha, né? Falar, olha, o Papa lá com as suas imagens pecaminosas, né? Não pode ter imagem, não sei o quê, sei lá, todo equivocado, ele tá correto em defender os índios, por que os evangélicos não vão fazer isso também, né? Não pretende ser uma crítica às igrejas evangélicas. O Kleber é um cara cauteloso, né? O Kleber falou, olha, isso aqui que eu tô escrevendo não é uma crítica às igrejas evangélicas. Já esse meu vídeo viu? O do Kleber é só um pedido, é um apelo, ele tá apontando para os povos indígenas um caminho de como atuar, né? Agora eu não tenho essa fé toda, né? Porque o Kleber tá na política, né? Quer dizer, ele tá lá acompanhando as leis, ele sabe que vai ser votado. Eu já tô desesperançoso. Eu tô vendo isso aqui porque o meu amigo Beptoti pediu, e o Beptoti também tá na política, né? Agora eu não acredito em mais nada do homem branco, sabe? Eu acho que a gente tá perdido e que o homem branco quer mesmo pegar tudo do índio e que... Enfim, não quero desanimar ninguém, né? Ouve o Kleber, que é melhor escutar ele do que me escutar, né? Vai lá, pega o documento do CIMI, começa a ligar pro pessoal, porque quando vai pra Brasília fazer protesto, não é só ficar comendo churrasco, dançando, não sei o que, isso é tudo muito bom. Mas tem que também ir atrás do deputado, senador, falar com eles, conhecer a secretária pelo nome, ligar pra ela. É assim que a gente consegue as coisas em Brasília. Mas um apelo, né, para que todos os povos, todas as lideranças, as comunidades, especialmente, né, os membros das igrejas evangélicas, possam, né, se envolver com grande empenho na incidência junto às lideranças, né, de suas respectivas igrejas ou das igrejas, né, das quais fazem parte, junto também com os demais setores da sociedade, para que, né, o posicionamento dos membros da bancada evangélica no Congresso Nacional seja modificado em futuras votações que dizem respeito aos direitos dos povos indígenas. Esse é o enfoque, esse é o objetivo. E por isso, então, que disponibilizamos esse instrumento bem prático ali, então, no site do CIMI, essa lista, né, com a lista completa, dá para acessar ali, uma lista interativa. Olha aí como é que faz. Primeiro sai do Facebook, passa o dia inteiro no Facebook e não faz nada de útil. Isso. Aí clica aí no navegador, né? No caso eu uso o Chrome, né? Aí vai no Google, escreve CIMI, CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Pronto. Tá aí o site do CIMI. Clica no site do CIMI. Tá abrindo aqui, a internet é lenta, né? Tô no meio da Amazônia também. Aí, pronto, tá aí. Violência contra os povos indígenas do Brasil, acesse, vai baixando. Aí, ó, pronto. Bancada evangélica ataca os povos indígenas. Vai baixando, vamos procurar a lista que ele falou.
Lista interativa. É aí, cliquei, não abriu. Desce. Olha a lista aí. Olha, todas as unidades da Federação, bancada evangélica. Né? Não, vamos botar logo os do Pará, porque a gente já fica vendo os do Pará. Cadê? Pará. Paraná, Pará. Tá? Lista completa dos que votaram a favor da lei do marco temporal. Olha o nome deles aí. Antônio Doido. Imagina, claro que esse aí é contra os índios. Delegado Caveira. Éder Mauro. Nossa, que surpresa. Só gente fina, né? Os deputados do Pará. Claro, tudo contra os índios, né? Ó, aí fala... eu podia até acessar o site do CIMI lá, achar os telefones, ligar para os deputados, mas meu celular tá sem bateria. Não, isso não é desculpa, né? O poraquê é o peixe elétrico da Amazônia e é um animal que produz a maior descarga conhecida de eletricidade, que chega a 860 volts. Esse que tá falando aí é o professor Leandro, meu colega de faculdade ali da FCB, aqui da Faculdade de Ciências Biológicas da UFPA de Altamira, e meu vizinho também, ele mora aqui atrás, ó, depois desse muro. E ele então fala sobre o peixe elétrico, e esse rapaz da aldeia fez um vídeo fantástico em cima do clássico do Leandro. O Leandro tem um canal no YouTube imenso, gigantesco, 70 mil inscritos. Olha aí, Leandro Souza, @Leandro Souza com S, tudo junto, _ Ictio Xingu. Esse é um canal que trata de assuntos relacionados a peixes, desde aquarismo até ictiologia, que é a ciência que estuda... Meu objetivo aqui é chegar a ter 10% do que ele tem. Você sabe como é que ele produz eletricidade? Aqui a gente tem um poraquê que eu dissequei um pouquinho para mostrar para vocês o órgão elétrico. Então o órgão elétrico do poraquê são as células musculares modificadas chamadas eletrócitos. Então, como vocês podem ver, esse é o rio. Aqui tem um fio, ó, que vai lá pro fundo, que está conectado com o peixe elétrico por aqui. Vou mostrar para vocês onde é que vai esse fio, ó. Ó, o fio vem por aqui, mas para lá, ó, aqui o fio passa por baixo, ó. Vocês estão vendo aí? Ó, vem pra cá, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa é a tomada de peixe elétrico. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, que tá carregando, ó. Ó, vocês estão vendo aí? Então o peixe elétrico é real, existe, que usamos aqui na aldeia. Cara, isso aí não é novidade para os povos indígenas, porque nós indígenas carregamos nossas coisas com a energia de peixe elétrico, entendeu? Celular, notebook e outras coisas. Carro elétrico, entendeu? Esse peixe elétrico aí é muito bom para carregar as coisas. O bom de peixe elétrico, que no final do mês não vai chegar boleto na tua casa, entendeu? Tu vai ver boleto só quando o peixe elétrico morrer. Se tu abrir a barriga vai estar cheio de boletos, entendeu? Então é isso, celular descarregado não é desculpa para você não entrar no site do CIMI e dar uma olhada na lista dos deputados da bancada evangélica que votaram a favor da lei do marco temporal. Você pode acessar a lista completa dos membros da Câmara que votaram contra os povos, e também dá para fazer esse recorte a partir específica da bancada evangélica, tanto da Câmara quanto do Senado Federal. Tem ali o nome do parlamentar, membro da bancada evangélica, né? O Estado, se quiser fazer uma seleção por Estado também, é possível fazer por Estado, né? Para facilitar aí, para saber quais parlamentares do seu Estado votaram, né, a favor do marco temporal, contra os povos. Então isso também é possível fazer, né? E acessar ali então o e-mail, o telefone desses parlamentares, né? E a partir disso então ter aí um instrumento para mandar um e-mail, fazer um telefonema, né? Quem não pode estar em Brasília, né? É possível, né, fazer essa incidência mesmo à distância. Então estamos disponibilizando, né, essas informações com esse intuito, porque a luta continua, né? As ameaças
elas continuam e é preciso manter a incidência de forma orgânica, direcionada, né? E para isso, então, pensamos que essa análise e essas informações podem ser de grande importância para nós. Um abraço, sigamos na luta e na esperança. Quanto maior a luta, maior a esperança. Esse que vocês estão ouvindo falar é o Cacique Crut. Eu vim aqui na casa dele ver se eu entrevisto ele sobre essa fala. Aí ele saiu pra pegar banana. Tururute. Não. Cacique falando, dizendo que nós estamos aqui, os guerreiros aqui, que estamos aqui na aldeia Ucra, terra indígena Caiapó. Nós não queremos esse lei que próprios senadores, deputados que tá falando, né, que nós não queremos, nós não aceita como esse lei de 48, né. Aí os dois caciques falando que sobre isso, que nós não queremos essa lei, nós que não aceitamos, nós contra essa lei daqui. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.